Então, recapitulando, a questão das decisões monocráticas, a questão da escolha desses ministros, como se dá, e uma terceira questão que eu levantaria, como é que é essa questão da suspeição? Porque nós vimos ex-advogado do PT não se considerando suspeito para julgar mensalão. Nós vimos o caso do Gilmar Mendes não se considerando suspeito para julgar empresário cuja filha ele é padrinho de casamento. Como é que funciona esse tripé aí? Tá. As decisões monocráticas, a suspeição, né, como se considerar suspeito e o que está faltando, né, e a escolha desses ministros. Tá. Então, decisão monocrática, até falei sobre essa questão do programa Direto ao Ponto. Eu sou terminantemente contra, né? O Supremo é integrado por 11 ministros, é o Supremo Tribunal Federal. Não pode ser o entendimento do juiz A, do juiz B, do juiz C, tem que ser o Supremo. Então, já tem a jurisprudência do Supremo, já tem as súmulas vinculantes e eles mesmos, eles desrespeitam, né? Só puxando um gancho recente, anteontem, acredito, o presidente da República ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, porque teve uma alteração onde o próprio presidente da República, ele próprio pode peticionar nesse sentido. Artigo 103. Antes era o procurador-geral, eram outras pessoas, né? E o STF já entendeu que ele não precisa do advogado-geral da União para assinar, que o presidente pode assinar sozinho, né? E o Marco Aurélio Mendes, uma decisão monocrática proibiu, ele foi contra a jurisprudência do Supremo, né? Então, o Supremo são os 11. Agora, qual que é esse problema? Por que tem tantas decisões monocráticas? Aí vem na competência do Supremo. O Supremo, ele é o guardião da Constituição. Então, o primeiro ponto, a Constituição ela é extremamente ampla. A Constituição, ela fala de normas de direito previdenciário, normas de direito tributário. O que a Constituição de uma república tem que falar sobre impostos? Não cabe à Constituição, do meu ponto de vista. Normas sobre processo penal, o prazo disso, isso não tem que ter. Isso cabe às legislações, à lei complementar, à lei tributária, à lei previdenciária. Então, a nossa Constituição é extremamente ampla. Tem milhares de direitos sociais, né? Só direitos, e isso faz com que qualquer questão chegue no Supremo. Mas o Supremo só não cuida de questão constitucional? Sim, mas tudo está na Constituição. Tudo chega no Supremo. Então, chega ação de despejo no Supremo, chega decisão para dizer quem foi o campeão brasileiro de futebol de 87. São dezenas de milhares, né, de decisões por ano, contra cento e pouco da Suprema Corte Americana. Sim, a Suprema Corte Americana se debruça sobre 88, a média 88, né, arredondando para 100. E o Supremo aqui são 100 mil casos. Então, aí já começa o problema na Constituição, que é muito extensa, né? E tanto que o professor Umadas Carvalhosa escreveu esse livro propondo uma nova Constituição mais enxuta. Então, diante disso, não dá para o Supremo se reunir sempre os 11 para jogar tudo. Então, iniciou-se essa possibilidade, né? Agora, se deu uma decisão monocrática, e o atual presidente, o ministro Fux, diz que tendo uma decisão monocrática, ainda mais seja uma coisa muito relevante, o pleno tem que ser reunido rapidamente, né? Então, se fosse enxugada mais a Constituição e transformando o Supremo numa corte exclusivamente constitucional, porque o Brasil é o único país no mundo que tem uma Suprema Corte que cuida de questões criminais, que julga habeas corpus, né? Se solta, se o goleiro Bruno tem que ficar solto, se ele é preso. Então, teria que ter essa mudança constitucional, embora eu acho que não seja o momento em se mexer na Constituição, porque ultimamente, quando se pretende melhorar a lei, eles pioram. Pior, né? Então, pior não fica, é falso, né? Melhor esperar um pouquinho. Então, tem esse primeiro ponto. A questão da suspeição, eu concordo plenamente com você. Não me parece ser adequado que uma pessoa que foi advogada de um partido político venha integrar o Supremo. Nada contra os advogados, nada contra os partidos políticos, mas isso demonstra uma proximidade, né? Ou pessoas que tiveram cargos políticos. Eu acho que o ministro da Suprema Corte tem que ser o mais neutro possível, o mais afastado da política partidária possível. E o terceiro ponto, que é a mudança da indicação, tem uma PEC, eu tenho falado muito sobre essa PEC, a PEC 35/2015. Essa PEC, ela muda a forma da escolha dos ministros do STF. Essa PEC até já teve um relatório, já na época era o senador Anastasia, já concluiu um relatório, está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E essa PEC diz, uma das alterações seria, a primeira, a escolha do
ministro do STF deveria ser de acordo com uma lista tríplice. Quem que indicaria essas 3 pessoas? Uma pessoa seria um juiz indicado pelo Supremo, tá? O próprio Supremo indicaria um nome. O segundo nome seria um membro do Ministério Público, indicado pelo Procurador-Geral da República. O terceiro nome, um advogado indicado pela OAB. Eu acho razoável, né? Razoável, porque aí seriam 3 instituições, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, 3 instituições jurídicas, né? O Ministério Público e o Poder Judiciário. E dentre esses 3, o presidente escolheria. Essa PEC também prevê, que eu acho muito importante, Constantino, é o mandato. Prevê um mandato de 10 anos para os membros do Supremo. Não fica essa coisa quase vitalícia de 27 anos que alguém vai ficar se for indicado jovem. Exatamente, né? Quase não, é um cargo vitalício. O professor Modesto Carvalhosa, ele acha que tem que ser uma coisa de carreira, né? Que você vai subindo do STJ, vai automaticamente o mais velho, o decano, passa. Isso. Ele desenhou esse modelo no livro. Me pareceu também razoável. Bem razoável, bem razoável. Ele até diminui o prazo, eu também concordo que acho que 8 anos é mais do que suficiente, né? Mas nos Estados Unidos é vitalício, não sei o que lá. Mas aqui a gente tem que tentar imitar o que é possível. Né, diante desse quadro não tem condição.